Ok, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que eu tô te encontrando, mas tô mandando aí minha saudação para vocês, turminha do sexto ano, né? Grande abraço para vocês, espero que estejam todos muito bem, né? Que a família esteja bem. E é isso aí, nós continuamos aqui com nossa jornada aqui, nossas aulas pela internet, né? Nossas aulas online, ok? Vamos aí para nosso slide, né, para poder começar aqui os trabalhos. Deixa eu escolher aqui um marca-texto. Ok. Ok, gente, nós vamos trabalhar hoje trabalho, técnica e tecnologia. A gente vai tentar distinguir aqui cada uma dessas palavras e explicar para você não fazer mais confusão, né? Porque muita gente faz confusão com tecnologia, principalmente, com técnica e com trabalho. Opa, desculpa, gente. Então, cada sociedade transforma, olha, essa palavra aqui é importante. Cada sociedade transforma a paisagem e produz o espaço geográfico de acordo com suas o quê? Necessidades. Então, cada sociedade vai transformar de acordo, ó, a gente pode até linkar aqui, ó, de acordo com sua o quê? Necessidade. A necessidade de quem vive num deserto é a mesma de quem vive numa região gelada. A necessidade de quem mora às margens de um grande rio ou do oceano é a mesma de quem vive no interior, num cerrado? Não é, né? Aí tem mais aqui, nós temos interesses, né? Porque na nossa sociedade existem interesses, né? Principalmente os interesses voltados ao lucro, né? E valores, né? Voltando bem aqui para essa questão dos interesses, eu estou falando aqui voltado ao lucro. Por exemplo, uma sociedade que vive às margens de uma floresta pode se alimentar daquela floresta, que é o que acontece hoje, né? Sociedades que vivem à margem de florestas podem tirar o recurso daquela floresta, tirar o peixe de forma indeterminada, praticamente de forma infinita, né? Enquanto o mundo for o mundo e os rios estiverem limpos, você vai poder tirar o peixe, né? Enquanto o mundo for o mundo e a floresta estiver preservada, você vai poder tirar a castanha, tirar o cupuaçu, tirar o açaí. Então você não passa fome. Mas, devido a essa questãozinha aqui, ó, o interesse, né? Às vezes as pessoas acham que é mais interessante cortar a castanheira, né? Para vender a madeira aí a, sei lá, R$ 1.000 o metro cúbico, do que ter aquela castanheira por dezenas de anos, até centenas de anos, produzindo a castanha, te fornecendo um alimento saudável, te fornecendo um produto que tu pode estar vendendo, né? Então, cada um com sua visão, né? E a questão dos valores, né? Porque, por exemplo, para um nativo brasileiro, um cidadão que é um índio, né? Qual é o valor dele? Qual é o valor de uma floresta para ele? É tudo, gente. O valor de uma floresta para ele é o mesmo que o valor de um deus, né? Porque os nativos brasileiros, os indígenas, eles têm a floresta como algo sagrado, né? Então é mesmo que você chegar na igreja católica e um católico quebrar uma imagem daquela, né? Para ele é sagrada aquela imagem, né? Para mim não é, mas para ele é, e a gente respeita, né? Então, da mesma forma, para um nativo brasileiro, para um indígena, para um silvícola, você ir lá e quebrar, cortar uma árvore daquela, é a mesma coisa. Matar um animal que você não tem necessidade de matar para se alimentar, desculpa, gente, é a mesma coisa. Dentro do círculo de valor de um indígena. Vamos lá, vamos continuar aqui. Essas transformações são realizadas por meio, olha aqui, do que?
do trabalho, ou seja, alguém vai ter que pegar no machado, pegar na motosserra para derrubar. Para derrubar com essa motosserra, você tem que ter uma técnica, né? Você tem que saber como ligar esse motosserra. Você tem que saber que tem que trocar o óleo desse motosserra. Você tem que saber como cortar para a árvore não cair por cima de você, né? É isso tudo, né? E das o quê? Tecnologias, né? Esse motosserra, esse machado foi desenvolvido, né? Alguém usou metal, né? Preparou o metal adequado para fazer esse motosserra, para fazer esse machado, né? Então, houve tecnologia, houve um processo para chegar até esse produto. Então, esse processo nós chamamos tecnologia, ok? Ok, vamos seguindo. Vamos para a próxima aqui. Ok. Agora, deixa eu ir aqui para o anterior, porque eu acho que eu botei aqui onde eu não devia esse. Opa, próximo. Próximo. Aqui. Ok. Ok, vamos aqui, ó. No caso dos grandes centros urbanos, ou seja, as grandes cidades, podemos observar que a natureza é bastante alterada. Nós temos o exemplo aqui de Imperatriz, né? Que não é um dos grandes centros do mundo, mas nós temos aqui 5 riachos. Os 5 riachos estão extremamente alterados. Os 5 riachos hoje em dia são poluídos. Desculpa, gente. Os 5 riachos têm habitações sobre ele ou às margens deles. Então, foi bastante alterado, né? Então, alterado pela utilização de técnicas, né? Aí pode entrar técnicas de construção, né? Entre outras, né? Urbanística zero, né? E tecnologias, né? Então, tudo isso é quando o indivíduo fez a construção, as margens do riacho, ele usou a técnica. Quando ele usou os materiais de construção, quando ele usou os equipamentos, ele está usando algo que é produto de um processo, no caso a tecnologia. Voltando aqui ao exemplo do elevador que está lá para trás, podemos afirmar que essas tecnologias associadas ao trabalho, né? Ou seja, as tecnologias, quando elas se linkam ao trabalho e as técnicas, né? E as técnicas de construção contribuem para a existência de edifícios cada vez mais altos que caracterizam muitas paisagens urbanas. Então, um prédio, gente, ele é resultado de tudo isso, né? Um grande prédio ele é resultado de tudo isso. Da técnica, ou seja, precisou um pedreiro, um mestre de obra, uma construtora com a técnica adequada para construir esse prédio, mas também dependeu o quê? Da tecnologia, né? A tecnologia para transformar, para usar uma betoneira, né? Que é aquele equipamento que mistura o concreto, né? A tecnologia aplicada para construir a enxada, a pá, né? Para os equipamentos, né? Tem uma máquina que corta a cerâmica, né? A maquita que chamam, né? Então tudo aquilo tem tecnologia ali dentro, né? E finalmente o trabalho, né? Alguém botou a mão na massa, né?
para construir o prédiozinho. Olha aí o operário aí aparecendo, né? Alguém botou a mão na massa para construir esse prédio. E para isso, esse indivíduo trabalhou usando o quê? Técnicas, né? As melhores técnicas para esse prédio ficar firme, não cair, e usou a tecnologia quando ele usa, por exemplo, um determinado equipamento, seja até uma enxada para mexer a massa, mas ali tem tecnologia aplicada. Ok, gente? Está dando para entender? Espero que sim. Vamos seguir. Ok, vamos falar especificamente de o trabalho, né? Ok. É uma atividade essencialmente humana. Por que essencialmente humana? Porque nós não conhecemos animais que estabelecem rotina de trabalho. Por exemplo, o leão, ele vai trabalhar, ele vai caçar, né? Ele vai lá caçar o animal. Não, aquilo não é um trabalho, ok? Aquilo ele faz por instinto, instinto de sobrevivência, para se alimentar. Aquilo não é trabalho. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente poderia também cair na floresta e pegar um animal, pegar um peixe. Mas não, nós fazemos tudo isso, nós ainda trabalhamos. É um processo, é uma atividade que é humana, única e exclusivamente, até agora, né? Pois para que aconteça é necessário o quê? Um planejamento, né? O leão, ele planeja, gente, a caçada, ele não planeja. Ele tem o instinto desenvolvido, ele já sabe como cercar e tudo, mas não existe um planejamento. Ele não dorme amanhã pensando na gazela ou no quinu ou no búfalo que ele vai caçar. Ele vai e dentro do instinto dele usa a velocidade, usa a força dele para caçar aquele determinado animal. No nosso caso, não, nós planejamos. Eu, antes de vir para cá dar aula para vocês, eu planejei. Eu preparei o computador, eu fiz o slide, eu pesquisei no livro, pesquisei na internet, né? Para fazer esse trabalho aqui. Para planejar ações antes de realizá-las. Aqui, ó. Antes de realizar, existe o quê? Um planejamento, ok? Quando um pedreiro vai assentar tijolos para construir uma parede, por exemplo, antes de tudo ele imagina o processo do trabalho, ou seja, antes dele fazer, ele já tem na mente dele planejado o que vai fazer. Os materiais, ferramentas necessárias, tijolo, areia, maquita, enxada, né? As etapas do trabalho, preparar a massa, sentar o tijolo e o tempo aproximado da realização. Tanto é que quando ele fecha, né, a diária, ele já sabe exatamente o que ele vai dar conta de fazer em um dia de trabalho, né? Ele pode até não fazer por preguiça, né? Ou porque não deu certo, mas ele sabe exatamente o que ele é capaz de fazer no período de um dia, ok? Vamos para a próxima aqui. As técnicas, né? As técnicas, gente, inclui o como fazer. Então, a técnica é como você faz. Por exemplo, eu para me dar aula aqui, como eu faço? Eu já sei que eu preciso pesquisar, eu preciso de um tempo para estudar o conteúdo, né? Ou relembrar o conteúdo, porque eu já conheço esse conteúdo. Eu preciso fazer um PowerPoint, né? Então, isso tudo envolve o como fazer, não é isso? Ou seja, métodos, o método meu qual é? É utilizando a internet, né? Utilizando os software e os hardware. E os instrumentos, né? A tecnologia que eu utilizei, os instrumentos. Quando eu falo em instrumentos, eu estou falando de tecnologia. Então, na técnica existe uma tecnologia envolvida. Então, quais são meus instrumentos de trabalho aqui? Na sala de aula, é o pincel, né? O apagador, o quadro branco, de vez em quando um projetor, né, uma televisão, etc. Então, a técnica, desculpa gente, a técnica é o como fazer depende dos métodos e instrumentos
desenvolvido para a realização de diferentes tarefas, né? Porque nós estamos falando de diferentes atividades aqui, desde as mais simples. Quais são as mais simples? Ler, escrever, usar um computador, até as mais complexas. Quais são as mais complexas? Uma cirurgia, extração de petróleo, etc, né? Então, tudo isso tem o quê? Uma técnica envolvida. Para você ler um livro, tem uma técnica, né? Você já sabe que você precisa de um ambiente silencioso, você precisa de luz, né? Você precisa do seu óculos, se você já está igual a mim, né? Com problema na visão. E essas técnicas são desenvolvidas para a resolução do desafio apresentados pelas condições naturais, né? Ou seja, quando eu vou dar uma aula, eu sei quais são as condições naturais. Eu sei do calor, eu sei que é tenso, você está no calor assistindo uma aula, então eu me preparo para que a aula não seja maçante, para que a aula eu não possa cansar você mais do que, por exemplo, a temperatura já cansa, não é isso? Aí temos alguns exemplos aqui, ó. Irrigação para enfrentar a seca, ou seja, uma técnica aplicada é quando você irriga a terra para que nessa terra nasça alguma coisa. Então, é uma técnica aplicada de irrigação. Construção de moradias sobre estacas, né, para evitar enchentes, as chamadas palafitas, né? Os túneis para atravessar montanhas, etc. Próximo aqui. Agora vamos para a tecnologia, né? Tecnologia. Vamos aqui o conceito do livro, né? Engloba a aplicação de conhecimentos, né, científicos no desenvolvimento de máquinas e ferramentas. Olha aqui o que eu disse. Então, ferramentas e máquinas e outros instrumentos. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de todo instrumento, toda máquina e toda ferramenta. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Com a finalidade de aperfeiçoar técnicas. Ok, tá vendo aqui? Existe uma técnica, ou seja, tem o conhecimento de como fazer, né? Mas você, quando usa instrumentos, máquinas e ferramentas, você o que? Dá a condição de aplicar essa técnica, ok? E diminuir o esforço o que? Físico, né? Por exemplo, uma enxada para um trator, né? Você tem duas tecnologias. A diferença é que a enxada ela é melhor do que você usar a sua mão, é uma tecnologia, o uso de um instrumento. E o trator é melhor do que a enxada, porque você não vai usar o seu esforço físico, você vai usar o motor, né? O motor do trator que vai arrastar aquele ferro e vai fazer o trabalho da enxada. Vai fazer mais do que milhares de enxadas. Desculpa, gente. E o tempo destinado à realização da tarefa, ou seja, você com suas mãos, se você levava dias para, por exemplo, cavar a terra, você com a enxada, você vai cavar em horas. E se você, ao invés da enxada, está usando um trator com arado, aí você vai usar coisas de minutos, né? Alguns minutos para fazer o mesmo trabalho, ok? Então, as tecnologias podem ser complexas, né? Opa, estendi demais aqui. Então, as tecnologias podem ser complexas ou podem ser simples. Elas também podem ser antigas ou podem ser o quê? Modernas, ok? Aí vamos aqui, gente, um exemplo que eu sempre dou em sala de aula sobre essa questão da tecnologia. Ó, estamos chegando aí a 20 minutos, beleza? Daqui a pouco está acabando, viu? Mas vamos seguindo aqui. Olha aqui. Entretanto, o acesso às técnicas
e tecnologias mais modernas, as mais modernas, né, e sofisticadas, ou seja, as últimas técnicas e as últimas tecnologias, é bastante desigual no mundo. O que está dizendo aqui quando diz desigual? Porque alguns têm pleno acesso e outros não têm, ok? No mundo, há locais em que são utilizadas técnicas e tecnologias avançadas, enquanto outros usam o quê? Rudimentares. Esse aqui é um exemplo aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos as plantações de algodão, milho, soja, cana, é tudo mecanizado, tudo é máquina fazendo. Agora, se você for arroz, outros cereais, é tudo trigo, é tudo mecanizado. São máquinas plantando, são máquinas jogando fertilizante, são máquinas usando, derramando agrotóxicos e são máquinas colhendo. Agora, se você for, por exemplo, na Ásia, ou até aqui mesmo na América Latina, você vai ver a mesma cultura, só que feita à mão, pessoas fazendo. Por quê? Porque as técnicas são o quê? Rudimentares. Porque tem o quê? Um acesso o quê? Desigual à tecnologia. Até porque para você ter uma máquina, um equipamento desse, que colhe, que planta, né? Você tem que ter o quê? Olha aqui, ó. Din-din, né? Olha aqui o cifrão. Você tem que ter dinheiro, né? Não, nada é de graça, né? Nem o professor é de graça. O professor está dando aula aqui, mas no final do mês tem que pagar ele, né? Senão ele entra de greve e não dá mais aula. Entendeu? Então, nada de graça. Então, para você ter uma ideia, né? Essas colheitadeiras de soja aqui em Balsas, né, do Maranhão. Você que não é do Maranhão, mas que está me ouvindo. Um equipamento daquele, gente, é R$1 milhão, né? Uma colheitadeira é R$1 milhão, né? Um avião para jogar o fertilizante, para jogar o agrotóxico. Um avião daquele é R$1 milhão, R$2 milhões, R$3 milhões. Então, todo mundo que tem condição de fazer esse investimento, lógico que não. Então, fica uns usufrui dessas tecnologias, o outro fica excluído, não vai ter acesso. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Olha, eu sempre dou esse exemplo aqui. O exemplo do machado, né? E do celular. Aí eu pergunto para você. O machado, primeiro, o celular, ele é uma tecnologia? Fica aí a pergunta agora. E o machado, ele é tecnologia? Aí você vai dizer, o celular é tecnologia sim, é a tecnologia ultramoderna. Aí eu pergunto para você, e o machado, ele é tecnologia? Opa, vamos voltar aqui. Então, o celular, ele é tecnologia, gente? Aí todo mundo vai dizer que sim, né? E o machado, ele é tecnologia? Não, machado não. Gente, os dois são o quê? Ó, são iguais. Os dois são tecnologias. Agora, qual é a diferença dos dois? A diferença é que o celular é uma tecnologia moderna, né, e atual, moderna e avançada, e o machado é uma tecnologia muito antiga, né, e rudimentar, ou seja, ela é simples, né? Alguém fez essa parte do machado de metal, botou num cabo de madeira, tá pronto. Agora essa aqui não, já é mais complexo, né? Essa aqui tem um microchip, essa aqui tem um vidro, né? Essa aqui tem um plástico, essa aqui tem um botão, então tem muita coisa envolvida nessa aqui. Nessa aqui já não, já é algo bem simples, né? Nessa aqui já existe todo um processo envolvido, né, extremamente complexo para o desenvolvimento, né,
desse equipamento. Ok? Ok. Vou voltar aqui, gente, que eu botei umas imagens ali, eu quero que vocês vejam para mim explicar. Nós ainda temos um tempinho aí, nós vamos até provavelmente 30 minutos. Ok. Foi quando a gente falou do uso da tecnologia, né? Quando a gente transforma a paisagem dentro da necessidade, interesse e valores. Então, eu botei uns exemplos aqui, eu vou voltar aqui para mostrar para você. Por exemplo, a capital asteca, né? A capital asteca, para quem não sabe, Tenochtitlan é onde hoje é o México. Para vocês terem ideia, eles construíram uma cidade fantástica, né? Dentro de um lago, em cima de um lago. Era mais ou menos isso aqui. Aí você vê aqui, né? Ó, tem os canais que eram as estradas onde eles transportavam os alimentos, onde eles se transportavam, né? Para você entrar na cidade, você passava por várias pontes, né? Por vários diques, por vários portões, né? Então, por que eles fizeram essa cidade dessa forma? Aí vamos voltar aqui. Por quê? Porque a necessidade deles era transformar aquele lago. E por que mais? Porque era o interesse deles. Porque eles precisavam se defender. E eles conheciam muito bem o lago. Então, para eles era mais interessante. Ok? E quais os valores envolvidos? Eles tinham o lago como algo sagrado. Então, eles precisavam viver naquele lugar. Ok? Vamos continuar aqui. Olha aqui a cidade, aqui o mapa. Era dentro de um lago. Eles fizeram vários aterros aqui, ó. Isso aqui quase tudo era aterro, gente. Eles levaram terra, madeira, pedra, né? E foram fazendo os aterros durante décadas, né? Até se tornar praticamente uma ilha, né? E essa ilha aqui não era fácil. Tanto é que, para você ter uma ideia, quando os espanhóis foram conquistar a cidade asteca, eles tiveram que desmontar, né, as caravelas, os barcos deles. Eles tiveram que desmontar o barco deles e remontá-los, né, aqui, ó, aqui dentro, né, para poder atacá-los. Por quê? Porque não tinha como. Sem um navio, sem um barco, você não tinha acesso ao quê? À cidade. Você ficava às margens, né? O que defendeu eles durante centenas de anos, né? Os defendeu de ataques, mas quando foi no caso dos espanhóis, né? Eles não tiveram chance, né? Porque os espanhóis tinham a tecnologia dos navios, né? Das chamadas caravelas, como também tinham a aliança com inimigos, né? Com pessoas que se aliaram a eles. Ok? Aí nós temos mais um exemplo aqui. Olha aqui, ó. Uma cidade no deserto. Isso aqui é no Marrocos, gente. Opa, desculpa. Então, olha aí. Qual é a necessidade deles? Eles precisam viver nesse deserto. Então você vê que eles adaptaram as casas deles, né? Dentro dessa realidade, né? Da realidade do deserto. Então fizeram usando os materiais que tinham e inclusive construindo nas encostas. É um detalhe interessante, gente, que se você olhar aqui, ó, você vê que não tem teto. Você pode olhar aí na imagem, nenhuma dessas casas tem teto. Por quê, gente? Porque aqui nesse local não chove, ok? Aqui é só o quê? Sol o tempo todo, né? É sol de rachar, sol de assar mesmo, ok? Então aqui é sol o tempo todo. Então você vê que as casas aqui, essa fortificação, ela não tem telhado, porque não tem chuva. Então é se adaptando à realidade do local, ok? Ok, gente. Então espero que eu tenha ajudado vocês.
Vai ter um vídeo também acompanhando, um outro vídeo, né, na plataforma. E a gente, enquanto está marcado, próxima aula, né, nós estamos de volta aí. E façam as atividades, acompanhem aí a plataforma. Eu sei que a plataforma não é das melhores, mas nós estamos aqui para dar essa força para vocês. Contem comigo, usem os comentários, usem para criticar, para elogiar e fiquem sempre comigo aqui, que eu vou estar sempre com vocês, tá bom? Saúde, se cuidem, cuidem de suas famílias, evitem aglomeração, evitem saideira, ok? Abraço, gente. Tchau.